Então, agradecer o convite, né, em nome do Sindifes. A nossa coordenadora-geral, Cristina Del Papa, está numa agenda intensa em Brasília, a gente está em greve, né, nas universidades federais, os técnicos administrativos. E dizer o seguinte, eu preparei uma fala, li todo o texto, mas as coisas vieram, não vou tomar o tempo que precisa, mas dizer que a gente teve agora, dia 30 de março, aprovado a Lei 15.367, que acaba com a lista tríplice nas universidades federais. Então, assim, a gente já tem um caminho aberto para esse debate, mas democracia e instituições de ensino, sejam federais ou estaduais, não se faz só com respeito à lista tríplice. Esse é um passo. A gente precisa de paridade na votação e nos conselhos, porque os técnicos administrativos e os alunos não têm a mesma representação que os docentes. E isso precisa ficar claro também. Então, democracia não é só eleger o reitor, mas eu acho que é um passo importante, a gente já tem agora, porque as federais lutaram por anos para conseguir isso, e a gente saiu agora, né, esses dias, é recém, e ter um interventor é muito sério. Ter um interventor é muito ruim. A gente teve no governo Bolsonaro interventores nas universidades e é muito complicado, né? É um regime que não respeita nada, não tem democracia alguma, não tem política alguma, né? Isso é importante dizer. Agora, vamos para o que importa, lendo as metas. Eu acho que a gente precisa pensar que parece que quando a gente fala em educação, você tem dois atores, docente e aluno. É assim. A escola me esquece do terceiro ator, que é o técnico administrativo, em alguns lugares, técnico administrativo universitário, analista universitário. E ele é tido como suporte, como apoio, e a gente sabe que não é assim, né? E eu, lendo as metas, agradeço a Cristiana da Dueng por ter nos citado, eu acho importante, lendo as metas, quando você pega a meta, por exemplo, 12.11, criar mecanismos para evitar evasão e ocupar as vagas ociosas. Quem faz isso? Nós temos a política pública que implementa, a política pública criada no legislativo. Quem implementa isso? É o assistente social que está na universidade, é o psicólogo, é o pedagogo. Você pega em Ibirité, por exemplo, na UENG, quinto, sexto período, tem 6 alunos na sala de aula. Quem que vai investigar por que saiu, por que ele não está lá? São os assistentes sociais, os pedagogos, os técnicos dessas áreas. Política pública só é implementada se você tem servidores técnicos administrativos naquele lugar. Então, não dá para esquecer do técnico administrativo nas instituições. E eu acho assim que todos os pontos, eu não vou estender, eu poderia falar da atuação dos técnicos em todos. Vamos falar agora de laboratórios. O pessoal falou, tem um laboratório agora, chiquíssimo laboratório que a gente fez lá não sei onde. Quem vai ficar no laboratório? O técnico de laboratório. Não é o professor que fica, ele fica lá um tempo, ele está lá também. Aí fizemos um laboratório de ponta. Mas o técnico que está lá ganha R$ 1.200, que eu vou falar sobre isso ainda, que é o pior, né? E não quer ficar nesse lugar, né? Então, isso precisa, eu vi os dados sobre laboratório de informática, biotério, enfim, eu quero saber para onde como que vai fazer nossos colegas. Repositório institucional, acabei de ver, divulgação em ciência e tecnologia, quem faz isso? Os bibliotecários, quanto que está ganhando? E não é só sobre salário, quando a gente fala de carreira, não é só sobre salário. Eu acho que um dado importante quando você fala de carreira é a concepção de carreira dos técnicos na universidade. A concepção de carreira dos técnicos tem que ser igual à dos docentes. Quanto mais qualificados, melhor educação pública, gratuita e de qualidade. Não gosto da ideia, é muito triste ver a ideia de estamos oferecendo educação pública, gratuita e de qualidade com base na precarização dos trabalhadores, e se dos docentes precarizados, dos técnicos, então, tem o que dizer. O último concurso da UENG, o técnico de nível médio, o salário é R$ 1.209. Não tem o que falar. E tem um asterisco, e lá embaixo colocado assim, fica assegurado o vencimento básico com base no salário mínimo. Então, você ainda ganha complemento de salário mínimo. Tem condições de fazer educação, ciência e tecnologia, pagando menos salário mínimo para o cara que está lá fazendo educação? Porque o técnico não é apoio, não é suporte. Eu falo isso em todos os cantos. A gente oportuniza a aprendizagem. Né, o que todos fazemos, o professor por meio do ensino, os técnicos por outros meios. E aí fiz uma pesquisa para saber, será que as estaduais estão todas ruins assim? Porque na rede federal, de alguma forma, o salário ele é mais adequado para os técnicos, a gente tem uma política, estamos aprovando agora uma carreira que você ganha 52% a mais por ter mestrado, 75% por ter doutorado, isso qualifica o trabalho na educação. No estado de São Paulo, o salário do nível técnico, no início, é de R$ 6.000, mas a gente está falando de Unicamp e USP, a gente sabe que ela ganha mais que o federal. O analista, 11 mil, mas eu falei, vamos olhar o resto.
Rio de Janeiro, 3.700 para o nível técnico, 5.700 para o analista. Nível médio superior, né? Espírito Santo, que eu nem sabia que tinha estadual lá, fui dar uma pesquisada boa e descobri que tem algumas estaduais, a educação superior do Estado, 3.000 do médio, 5.000 do nível superior. Quando a gente vai ver, por exemplo, na UENG, 1.209 com o complemento de salário mínimo e 2.639 para o analista. Ninguém quer ficar. Quem quer ficar no lugar desse? Aí como que você combate a evasão escolar, sendo que você não tem especialista? Professor de biologia sabe dar aula de biologia. Quem sabe tratar de evasão escolar é assistente social e pedagogo. Não tem outro. Então, a gente pode ficar aqui elaborando 1 milhão de normas, 1 milhão de metas. Se não tiver gente especializada para dar conta de evasão, né, de implementação de políticas, não vai resolver. Então, acho que as metas... Então, a meta específica, que é a que nos trata, que foi colocada aqui, de promover a formação inicial e continuada dos profissionais técnicos administrativos, o único ponto concreto que eu vi foi quando o Unimontes coloca a respeito da vaga nos programas de pós-graduação para técnicos administrativos. Isso é importante. Mas não adianta só aumentar o salário. Ele precisa de ter paridade para poder discutir nos conselhos, ele precisa de liberação do trabalho, ele precisa de um incentivo para estar naquele lugar. Então, senão, não funciona. O índice de rotatividade dos técnicos na UENG, quando você começa a acumular um trabalho de 2 anos, está percebendo a dinâmica, você casca fora. Ninguém quer ficar ali. Pelo amor de Deus, ganhar complemento de salário mínimo. Então, assim, a nossa discussão é essa. A gente agradece a participação aqui, mas eu acho que está precisando de sair desses 2 atores e colocar o terceiro ator dentro da universidade. Isso é ser universidade. É um plano de carreira que dialoga com o desenvolvimento da educação. Não é vou dar R$1.000 porque ele fez especialização. Não, é um programa que defenda. Ele vai estudar, ele vai se afastar, ele vai ganhar mais e vai aplicar aquilo na educação pública. Então, é um programa, não é salário que a gente está pedindo aqui, é um programa de desenvolvimento da carreira. Eu acho que a gente tem um bom exemplo da rede federal, a gente tem conseguido avançar nisso, mas a rede estadual está bem complicada. Então, é isso, agradecer, e a gente está à disposição para interlocução, para discutir sobre carreira. Eu acho que a gente está desenvolvendo uma carreira boa para os técnicos federais, então eu acho que a gente tem para poder contribuir. E é isso, muito obrigado.